Biologia, prosa e poesia. Hoje vamos falar das enzimas, a chave para uma fechadura. Minha gente amiga, não há metabolismo sem enzimas. Estas são proteínas que facilitam as reações químicas, essas reações que ocorrem na célula. A forma da molécula de cada enzima, a sua estrutura terciária, está diretamente relacionada com a função da enzima. Assim, minha gente amiga, diferentes enzimas, por apresentarem formas diferentes, desempenham funções específicas. Gente, a forma da molécula de enzima está diretamente ligada à noção de chave-fechadura. Olha esta imagem aqui, bem legal. Olha esta imagem. Aqui nós estamos vendo o substrato, que no caso é a molécula, formando enzima-substrato, complexo enzima-substrato. A enzima se encaixou ali no substrato. E aí, minha gente amiga, como produto nós temos a enzima, que não participa da reação, não sofre transformação durante o processo, sai ilesa, entre aspas, meio amassadinha, mas ilesa, e ali o produto. Então esse esquema ali, gente, está representando a ação de uma enzima, catalisando uma reação de síntese, minha gente amiga, a partir de dois substratos que se liga ali à região do sítio ativo da enzima. Para que a enzima facilite certas reações, ela precisa primeiro ligar-se aos reagentes, também chamado de substratos. O encaixe, minha gente amiga, entre a enzima e os substratos somente ocorre se a forma das moléculas forem favoráveis. Você deve lembrar que o calor inativa a enzima, deixa ela inativada. Isso acontece porque a molécula ela se desnatura, mudando sua forma. Perceba também na figura que a enzima não é consumida na reação, permanecendo intacta aí no seu final. O esquema ali ainda sugere que a enzima, durante a reação, pode ter o seu formato alterado, minha gente, temporariamente, voltando depois à sua forma original. As reações enzimáticas, as reações que as enzimas catalisam, pode ser descrita assim, desse jeito, tá vendo ali? Enzima mais substrato, o complexo enzima-substrato é S, mais a enzima que sai intacta, mais o produto. Nesta equação ali, a letra E representa a enzima. A letra S representa o substrato e o ES representa o complexo enzimático. E a letra P representa ali, minha gente, os produtos da reação. As enzimas e sua função. O nome das enzimas termina geralmente em ase e na maioria das vezes indica sua função. Assim, a limpase, por exemplo, é uma enzima que age na digestão de lipídios. Limpase age na digestão de lipídios. E carboidrases e proteases, que agem aí, respectivamente, na digestão de carboidratos e de proteínas. Bem, as enzimas também agem em tubo de ensaio. O fato de as enzimas agirem em tubo de ensaio, fora da célula viva, favoreceu muito o seu estudo e a compreensão do seu funcionamento. Desse modo, as enzimas podem ser extraídas da célula e submetidas à experimentação. Os resultados desses experimentos nos dão uma excelente ideia de como elas agem no interior das células vivas. Esse esquema ali, minha gente amiga, mostra um procedimento muito simples em que o amido, que é um polissacarídeo, ele é digerido pela enzima presente aí na saliva humana, a pitialina, amilase salivar, como também é conhecida, amilase salivar. A catalase Facilita a decomposição da água oxigenada conforme ali a reação. A água oxigenada, presença da enzima, e ali decompõe a água oxigenada em água mais gás oxigênio. Aquelas bolinhas, certo? Que vão saindo, que vocês percebem ali nessa experiência. Muito legal essa experiência, eu fiz lá na escola. Ali você tem um experimento, a representação esquemática de iodometria, anota aí, iodometria em duas soluções. Esse experimento de iodometria, no qual o iodo reage com o amido, produzindo uma coloração azulada, é utilizada
para identificar a presença de amido. Ali temos o experimento controle, no qual a solução de iodo foi adicionada a um tubo de ensaio com uma solução aí de amido. E observou-se a formação de uma solução azulada. E em B ali, nós temos o que em B? Em B, antes de adicionar o iodo, no caso ali em B, foram acrescentadas gotas de saliva que sabidamente contém ptialina, que é a enzima que eu falei, a amilase salivar. Após esse procedimento, pingou-se a solução de iodo e não houve a formação do composto azulado. Esse experimento pode ser reproduzido em sala de aula ou no laboratório da própria escola. Ali você tem no A a solução de amido, tá vendo? Acrescenta-se gotas de solução de iodo, ali fica o azulado porque o iodo reage com amido formando um composto azul. Já na parte B ali da experiência, a gente tem uma solução de amido, ali a gente acrescentou o quê? 1 centímetro cúbico de saliva. Após algum tempo acrescenta-se gotas de iodo. E aí o composto colorido não se formou. Isso indica que o amido ele foi digerido. O amido foi digerido. Muito legal, muito legal. Frequentemente, para desinfetar um ferimento, coloca-se nele o quê? Água oxigenada, que tem propriedades bactericidas. Você certamente reparou que nessas ocasiões a água oxigenada borbulha, soltando oxigênio. Isso ocorre por causa da presença nas células lesadas da ferida de uma enzima chamada catalase, muito comum aí nos seres vivos e encontrada em grandes quantidades aí nos peroxomos. Vocês já ouviram falar nos peroxomos, aquelas organelas? Pois é. Na verdade, a água oxigenada geralmente se decompõe no frasco em que é guardada, mesmo sem a presença da enzima, porém de forma muito lenta. A catalase faz com que essa decomposição ocorra de uma forma mais rápida, produzindo aí as borbulhas de oxigênio que a gente observa aí. É muito vantajoso haver catalase no tecido vivo, uma vez que a água oxigenada às vezes aparece nas células como um resíduo de certas reações do metabolismo. Além de ser tóxica, a água oxigenada pode causar mutações, minha gente amiga, ou seja, modificações no material genético. É de grande importância, portanto, que a célula possa decompô-la rapidamente em água e oxigênio, certo? Caso não houvesse catalase no interior das células, a água oxigenada permaneceria no meio celular por muito mais tempo, o que aumentaria aí as chances de sérios danos ao material genético. E agora a gente vai falar dos fatores que influenciam no funcionamento das enzimas. O estudo das enzimas, minha gente amiga, em tubos de ensaio, demonstrou que sua eficiência e a velocidade das reações que elas catalisam depende de alguns fatores externos, como o pH, a temperatura e a concentração do substrato. Vamos discutir a seguir como age cada um desses fatores. Primeiro, as enzimas e o pH. Minha gente amiga, cada enzima funciona de maneira mais eficiente em um determinado valor de pH, dito ótimo. Acima ou abaixo do ótimo, a enzima funciona, porém de forma menos eficiente. Para a maioria das enzimas, o ótimo varia entre pH 6 e o pH 8. Há, no entanto, algumas exceções. Vejamos alguns exemplos. A amilase salivar tem um ótimo desempenho em um pH ao redor de 7, que a gente chama de pH neutro, deixando de funcionar em condições de acidez extremas, como no estômago, por exemplo. Já a pepsina, uma enzima do estômago que digere proteínas, tem maior eficiência em pH muito ácido, ao redor de 2. E a tripsina, por sua vez, é uma protease produzida no pâncreas que age no duodeno em pH próximo a 8.
Pode-se concluir, então, minha gente amiga, que o pH ótimo é um valor que varia de uma enzima para outra. No gráfico aqui ao lado, você encontra uma curva, e essa curva, ela retrata a velocidade de reação de uma enzima em função aí do pH. No pH ótimo, a velocidade da reação, tá vendo ali, é máxima. Repare que acima ou abaixo do pH ótimo, a reação continua ocorrendo, agora, porém, com velocidade menor, tá bom? Eu falei de pH, essa sigla P minúsculo, H maiúsculo. P é o potencial e H significa hidrogenação. pH é o potencial de hidrogenação. O conceito de pH, ele é usado para indicar maior ou menor acidez ou basicidade de uma solução. A escala de pH varia de 0 a 14. Solução de pH igual a 7 são neutras. A água pura, por exemplo, tem pH 7. Valores de pH abaixo de 7 aí indicam o quê? Soluções cada vez mais ácidas, certo? Assim, uma solução de pH igual a 3 é mais ácida que outra de pH igual a 4, ok? Valores acima de 7 indicam soluções cada vez mais básicas. Observe ali essa figura, ó. Vai dar você uma noção do pH de algumas substâncias e soluções aí conhecidas. Por exemplo, o ácido da bateria. Olha o pH do ácido de bateria. pH 1, ácido sulfúrico, tá vendo? Já o suco gástrico, tá vendo? O suco gástrico, pH igual a 2. O suco de limão, pH 2.4. Refrigerante, pH 2.5. O vinagre, pH 2.9. Suco de laranja ou maçã, pH 3.5. A cerveja tem pH 4.5, certo? O café tem pH 5, minha gente amiga. A banana tem pH 5.3. O chá tem pH 5.5. A chuva ácida tem pH 5.6. O leite tem pH 6.5. A água pura tem pH 7. Certo? A saliva humana tem pH 6,5, o sangue tem pH 7,34 a 7,45, a água do mar tem pH igual a 8, sabonete artesanal tem pH de 9 a 10, a amônia caseira tem pH 11,5, o cloro tem pH 12,5, tem pH 13,5, o hidróxido de sódio caseiro. As enzimas e a temperatura. Minha gente amiga, da mesma forma como ocorre em relação ao pH, cada enzima tem uma temperatura ótima de funcionamento. A velocidade da reação é máxima na temperatura ótima, diminuindo sua eficiência abaixo ou acima dessa temperatura. No caso das enzimas humanas, o ótimo varia entre 35 graus Celsius a 40 graus Celsius. No entanto, o ótimo de temperatura pode estar ao redor de 5 graus Celsius. No caso de certos peixes árticos, ou ainda em torno de 70 graus Celsius, como em bactérias e algas que vivem aí em fontes termais. Além disso, minha gente amiga, sabe-se que temperaturas superiores a 50 graus Celsius, a maioria das enzimas perde a função, já que a molécula sofre desnaturação. Aqui está o gráfico, o efeito da temperatura sobre a velocidade da reação. Olha o gráfico. Esse gráfico representa o quê? O efeito da temperatura sobre a ação de uma enzima hipotética. Repare que há um valor de temperatura no qual a velocidade da reação catalisada pela enzima é máxima. Olha no gráfico. O pico. Bem, e agora vamos falar das enzimas e a concentração de substratos que também interfere aí. Vamos interpretar ali, minha gente amiga, ó, aquele gráfico, tá vendo? Imagine que em uma solução haja uma quantidade fixa de enzimas. Quanto maior a concentração do substrato, maior é a velocidade da reação promovida pela enzima. Chega-se, no entanto, a um ponto de concentração ótima, em que a velocidade da reação é máxima. Aumentar a concentração, minha gente amiga, do substrato, desse ponto em diante, não aumenta nem diminui a velocidade de reação. A explicação é simples. A velocidade da reação, em cada instante, depende do número de moléculas
de enzimas ligadas a moléculas de substrato. Quando há pouco substrato na solução, a probabilidade de encontros enzima-substrato é muito pequena, a probabilidade. Assim, poucas moléculas de enzimas estão efetivamente catalisando a reação. Ao aumentarmos a concentração do substrato, minha gente amiga, aumentamos a probabilidade de encontro e, portanto, o número de moléculas de enzimas em ação torna-se maior. Na concentração ótima, todas as moléculas de enzima estão ocupadas, ou seja, ligadas a moléculas de substrato. Neste ponto, a enzima está agindo a todo vapor, com sua eficiência máxima, não adiantando mais aumentar a concentração do substrato. Um tipo de inibição enzimática bastante frequente é a inibição por competição. Nesse caso, o inibidor é uma molécula muito parecida com o substrato e que também pode se ligar à enzima. Essa representação esquemática mostra que tanto o substrato como o inibidor pode se ligar à enzima. Portanto, eles competem entre si. Em uma reação inibida por competição, pode-se reverter a inibição adicionando o quê? Adicionando-se moléculas de substrato em excesso. Com isso, aumentamos a probabilidade de encontro entre a enzima e o substrato, enquanto a chance de ligação entre a enzima e o inibidor diminui. O grau de inibição de uma enzima vai depender das concentrações do inibidor e do substrato. Inibidores enzimáticos são de grande interesse aí para a medicina, como é o caso de vários antibióticos que agem sobre as bactérias, inibindo algumas de suas enzimas. Como resultado, reações necessárias à sobrevivência desses micro-organismos são bloqueadas. A penicilina, por exemplo, bloqueia uma enzima que participa da formação da parede celular da bactéria. Consequentemente, este componente celular torna-se muito frágil e se rompe aí com facilidade. De forma similar, a sulfanilamida, usada há vários anos para combater infecções bacterianas, também age como inibidor enzimático. Observe esse esquema, por gentileza. A estrutura molecular da sulfanilamida, muito semelhante à da substância PABA. Substância PABA é o ácido paraminobenzoico, importante para o metabolismo bacteriano. Então, observe esse esquema, ok? A estrutura molecular da sulfanilamida é muito semelhante da substância PABA, que é o ácido paraminobenzoico, importante aí para o metabolismo bacteriano. Determinada enzima catalisa nas bactérias a transformação desse ácido em outras substâncias necessárias à vida desse procarionte. A sulfanilamida compete com o PABA por essa enzima, certo? E uma vez ligada a ela, bloqueia seu efeito, afetando a síntese de precursores de DNA e RNA. Há outros exemplos de inibição enzimática, como a ação dos cianetos sobre as enzimas da respiração e o efeito de alguns venenos de animais que nada mais são do que inibidores de enzimas. Você sabia? Se você não sabia, fique sabendo, porque esta é mais uma sessão Você Sabia? Então, mais uma vez, o PABA, tá vendo o PABA? O PABA e a sulfanilamida têm estruturas moleculares ali bastante semelhantes, são bem parecidas mesmo, as estruturas interagindo ali com as enzimas no mesmo sítio ativo, competindo por ele, certo? O aumento de concentração da sulfanilamida reduz o efeito do ácido paraminobenzoico, do PABA. Os inibidores enzimáticos também podem controlar a velocidade de determinadas reações químicas que ocorrem aí no corpo humano. Por exemplo, a formação de ácido úrico, certo? Medicamentos utilizados no tratamento de doenças causadas pelo excesso de ácido úrico, como a formação de glóbulos renais,
são produzidos para inibir a atuação da enzima xantina oxidase, catalisa a formação desse ácido e assim prevenir aí ou tratar a doença. Então, olha aí a importância das enzimas, minha gente amiga, na medicina, coisa incrível, muito importante. Vamos a 2 questões sobre esse assunto, minha gente? Primeira questão, explorando as ideias da aula, né? Em termos químicos, o que faz com que certas substâncias possam competir com o substrato pela ligação com a enzima? Vamos à resposta. A competição que certas substâncias inibidoras demonstram pela posse da enzima ocorre devido à semelhança da estrutura espacial molecular dessas substâncias com a do substrato em questão. Assim, tanto essas substâncias como o substrato podem se combinar com a enzima. Analise a frase seguinte, abre aspas. Quando acrescentamos o inibidor por competição a uma solução que contém uma enzima em seu substrato, a catálise enzimática para totalmente, fecha aspas. Julgue se a frase é falsa ou verdadeira, justificando sua escolha com argumentos. Vamos lá? O que você diria? Eu diria o seguinte, a frase é falsa. Por que falsa? Olhe bem, as moléculas de enzima podem se combinar tanto com o substrato como com o inibidor, de forma casual. O nível de inibição vai depender da concentração relativa de substrato e do inibidor, certo? Enzimas e coenzimas. As enzimas são muitas vezes proteínas simples, isto é, constituída apenas por aminoácidos. É o caso da amilase, da maltase e de outras enzimas digestivas. Em certas enzimas, porém, há na molécula, além dos aminoácidos, um composto não proteico chamado de coenzima. A holoenzima corresponde à enzima completa. Holoenzima, holo quer dizer total, enzima completa. Corresponde à enzima completa, que é formada pela apoenzima, que é a parte proteica, e pela coenzima, que é a parte não proteica. A coenzima pode até se destacar da apoenzima, porém, neste caso, a enzima não é ativa. Ao tratarmos de respiração celular, nos próximos vídeos, a gente vai estudar o papel de certas enzimas chamadas desidrogenase. Como o próprio nome diz, as desidrogenases facilitam a remoção de hidrogênio de uma substância celular. Nas desidrogenases, a parte não proteica, certo? É o nucleotídeo combinado a uma vitamina do complexo B. Essas coenzimas, chamadas abreviadamente de NAD e FAD, pode se desligar temporariamente da desidrogenase e funcionam aí como transportadores de hidrogênio. Esse esquema tá até bom, para estar representando a constituição da holoenzima. Esses elementos estão fora de proporção e as cores ali é o que a gente chama de cores fantasia. Olha a coenzima, tá vendo a coenzima? A coenzima parte proteica inativa. Aí se liga a coenzima, cofator, parte não proteica, certo? Que é ativador. Aí forma o quê? A holoenzima, que é uma enzima completa ativa. E ali você tem o substrato, aquele vermelhinho ali, ok? Bem, agora vamos fazer uma revisão sobre este conteúdo importante sobre as enzimas. Então, a enzima, chave para uma fechadura, este é um modelo amplamente utilizado para explicar como as enzimas funcionam. Neste modelo chave fechadura, a enzima é a fechadura e o substrato é a chave. As enzimas têm um local ativo, que é complementar ao substrato, permitindo que apenas substrato específico se ligue. Uma vez que o substrato é ligado, a enzima pode facilitar uma reação química, alterando o substrato e depois liberando o produto alterado, certo? Este conceito tem sido fundamental na biologia e na medicina. E tem havido muitas pesquisas em andamento para desenvolver novas drogas e tratamento com base aí neste mecanismo. E o que é substrato? Substrato é um termo usado em bioquímica
para se referir à molécula sobre a qual uma enzima atua. As enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas no corpo. Elas fazem isso ao se ligar a moléculas específicas, chamadas substrato, e alterá-las de alguma maneira. A maneira como as enzimas se ligam aos seus substratos é frequentemente descrita como um modelo de chave e fechadura. A enzima tem um local ativo, que é exatamente a forma certa para se ligar a uma molécula de substrato específica, assim como a chave é a forma certa para uma fechadura. Uma vez que a enzima se ligou a seu substrato, ela pode realizar sua função, seja quebrando o substrato em componentes menores, combinando-os aí com outras moléculas para poder fazer algo novo ou alterando sua estrutura de alguma outra maneira. Portanto, o substrato é uma parte essencial da maioria das reações químicas que acontecem em organismos vivos. Sem substrato para trabalhar, as enzimas não seriam capazes de realizar a vasta gama de funções que desempenham no corpo. Vou citar um exemplo de substrato onde a enzima atua. Presta atenção, um exemplo clássico de substrato é a lactose, o açúcar do leite, lactose. A enzima que atua sobre a lactose é a lactase. A lactase é produzida no intestino delgado de muitos mamíferos, incluindo humanos. Seu papel é quebrar a lactose em dois açúcares menores, glicose e galactose, que podem ser facilmente absorvidos pelo organismo para serem usados como energia. Assim, neste caso, a lactose é o substrato para a enzima lactase. A chave lactose se encaixa na fechadura lactase. E a lactase catalisa a reação de quebra da lactose em glicose e galactose. Pessoas com deficiência de lactase não conseguem digerir a lactose corretamente, o que leva à intolerância à lactose, causando sintomas como distensão abdominal, dores abdominais, gases e diarreia. Pois é, quando consomem produtos lácteos. Agora aqui a reação química, tá vendo? Da lactase atuando sobre a lactose. Olha a representação, lactose mais água, aí vem a enzima lactase, depois a setinha produz o quê? Glicose mais galactose, certo? Esta é uma reação conhecida como reação de hidrólise, porque uma molécula de água é usada para quebrar a ligação entre as duas unidades de açúcar na lactose, ok? Em termos químicos, a lactase catalisa a quebra da ligação glicosídica entre a glicose e a galactose na molécula de lactose. O resultado são duas moléculas simples de açúcar, glicose e galactose, que podem ser absorvidas pelo organismo para uso energético, ok? Agora, o que é catalase? Catalase é uma enzima muito comum e importante que está presente em quase todos os organismos vivos que são expostos ao oxigênio. Ela desempenha um papel fundamental na proteção da célula contra os danos oxidativos, catalisando a decomposição do peróxido de hidrogênio na molécula e potencialmente essa molécula prejudicial em água e oxigênio. Catalisa a decomposição do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. E o peróxido de hidrogênio é uma molécula potencialmente prejudicial. Por isso, essa decomposição é importante, porque a água não prejudica, né, gente? O peróxido de hidrogênio, aí a fórmula, ó, é um subproduto de várias reações metabólicas do corpo, mas em grande quantidade pode ser tóxico, para as células, né? Portanto, a função da catalase é essencial para a saúde e a sobrevivência das células. A reação catalisada pela catalase pode ser escrita dessa forma. Ali está duas moléculas de peróxido de hidrogênio, água oxigenada, né? Peróxido de hidrogênio. Tá vendo? Duas moléculas de peróxido de hidrogênio. E ali a catalase, que é a enzima, vai aí ajudar na decomposição
do peróxido de hidrogênio em água e gás oxigênio. Está ali a reação catalisada pela catalase. Nessa reação ali, minha gente amiga, a catalase age sobre o peróxido de hidrogênio, que é o substrato, quebrando ele aí em água e oxigênio molecular. A produção de oxigênio nesta reação é tão rápida que pode ser facilmente demonstrada, pois é, experimento simples. Se você colocar um pedaço de fígado que contém catalase em uma solução de peróxido de hidrogênio, vai resultar a liberação de bolhas, aquelas bolhas ali, bolhas de oxigênio, né? Pois é. Agora, o que significa a sigla pH? A sigla pH vem do termo potencial de hidrogênio. Essa é uma medida de acidez ou alcalinidade de uma solução. O pH é medido em uma escala que varia de 0 a 14. Um pH de 7 é considerado neutro, como é o caso da água pura. Um pH menor que 7 indica uma solução ácida. Exemplo, inclui suco de limão e vinagre. Um pH maior que 7 indica uma solução básica ou alcalina. Exemplo, inclui amônia e o sabão, certo? O pH é uma medida logarítmica, que significa que cada alteração de uma unidade na escala pH representa uma mudança de 2 vezes na concentração de íons hidrogênios, H+. Por exemplo, numa solução com pH 3, é 10 vezes mais ácida que uma solução com pH 4, certo? Se você entende de logaritmo, sabe do que eu estou falando. O pH é um parâmetro importante em muitos contextos, incluindo química, biologia, medicina, engenharia ambiental e tratamento de água. Por exemplo, a maior parte da vida terrestre prefere um pH próximo ao neutro. E alterações significativas no pH podem ter impactos adversos na saúde e no meio ambiente, certo? Cada enzima é como uma chave que encontra na fechadura seu lugar. Substrato é o nome da ave que a enzima vem para transformar. Lactase, amiga do leite. Na lactose encontra-se o prazer. Quebra em 2, de um jeito perfeito. E a lactose e glicose vem assim. Catalase, guardiã das células, contra perigos de oxidação. Peróxido de hidrogênio, ela regula, protegendo a vida em ação. O pH, seja ácido ou alcalino, determina onde a enzima vai dançar, cada uma com seu destino no corpo, a vida a celebrar. Assim segue o balé das enzimas, o milagre da vida a girar. No coração da natureza, rimas, o mistério que nos faz respirar. Catalase valente, o perigo enfrenta, peróxido de hidrogênio, ela fragmenta. Numa explosão de bolhas se apresenta, vida que se renova, que se reinventa. O pH é o palco, pode crer, meu irmão, para a dança das enzimas em sua missão. Em meio ácido ou alcalino em ação, preservam a harmonia em bela canção. E assim termina nossa rima, este cordel, nesta dança de ciência, nesse carrossel. Se você gostou da viagem, da história que eu contei, inscreva-se no canal. Vem com a gente, meu rei!